Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos no dia 40 e vamos ler os livros de Números, capítulos 15, 16 e 17. E enquanto eu faço o resuminho, que tal vocês já irem clicando em gostei? Dá seu like aí, eu vou ficar tão contente. E se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos ou áudios, como você preferir. Olha, o capítulo 15 é uma repetição das leis que o Senhor deu a Moisés, ao povo lá no Sinai. O capítulo 16 trata da rebelião de Corá, Datã e Abirão. E o capítulo 17, o Senhor inicia um processo de separação e escolha dos seus vocacionados para servir como sumos sacerdotes. Então vamos à leitura. Capítulo 15. Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando entrardes na terra das vossas habitações, que vos hei de dar, e ao Senhor fizerdes ofertas queimadas, holocausto ou sacrifício, em cumprimento de um voto ou em oferta voluntária, ou nas vossas festas fixas, apresentardes ao Senhor aroma agradável com o sacrifício de gado e ovelhas, então aquele que apresentar a sua oferta ao Senhor por oferta de manjares, trará a 10ª parte de um efa de flor de farinha, misturada com a 4ª parte de um hin de azeite. E de vinho para a libação prepararás a 4ª parte de um hin para cada cordeiro, além do holocausto ou do sacrifício. Para cada carneiro prepararás uma oferta de manjares de 2/10 de um efa de flor de farinha, misturada com a 1/3 parte de um hin de azeite. E de vinho para a libação oferecerás a 1/3 parte de um hin ao Senhor em aroma agradável. Quando preparardes novilho para holocausto ou sacrifício, em cumprimento de um voto ou um sacrifício pacífico ao Senhor, com o novilho trarás uma oferta de manjares de 3/10 de um efa de flor de farinha, misturada com a metade de um hin de azeite. E de vinho para a libação trarás a metade de um hin, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Assim se fará com todos os novilhos, carneiros, cordeiros e bodes, segundo o número que oferecerdes, assim o fareis para cada um. Todos os naturais assim farão essas coisas, trazendo oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Se também morar convosco algum estrangeiro, ou quem quer que estiver entre vós durante as vossas gerações, e trouxer uma oferta queimada de aroma agradável ao Senhor, como vós fizerdes, assim fará ele. Quanto à congregação, haja apenas um estatuto, tanto para vós outros, como para o estrangeiro que morar entre vós, por estatuto perpétuo nas vossas gerações. Como vós sois, assim será o estrangeiro perante o Senhor. A mesma lei e o mesmo rito haverá para vós outros e para os estrangeiros que moram convosco. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando chegardes à terra em que vos farei entrar, ao comerdes do pão da terra, apresentareis oferta ao Senhor. Das primícias da vossa farinha grossa, apresentareis um bolo como oferta da eira, assim como apresentareis. Das primícias da vossa farinha grossa, apresentareis ao Senhor ofertas nas vossas gerações. Quando errardes e não cumprirdes todos esses mandamentos que o Senhor falou a Moisés, sim, tudo quanto o Senhor vos tem mandado por Moisés, desde o dia em que o Senhor ordenou e daí em diante nas vossas gerações, será que, quando se fizer alguma coisa por ignorância e for encoberta aos olhos da congregação, toda a congregação oferecerá um novilho para holocausto de aroma agradável ao Senhor, com a sua oferta de manjares e libação, segundo o rito, e um bode para oferta pelo pecado. O sacerdote fará expiação por toda a congregação dos filhos de Israel, e lhe será perdoado, porquanto foi erro, e trouxeram a sua oferta queimada ao Senhor, e a sua oferta pelo pecado perante o Senhor por causa do seu erro. Será, pois, perdoado toda a congregação dos filhos de Israel, e mais ao estrangeiro que habita no meio deles, pois no erro foi envolvido todo o povo. Se alguma pessoa pecar por ignorância, apresentará uma cabra de 1 ano como oferta pelo pecado.
O sacerdote fará expiação pela pessoa que errou, quando pecar por ignorância perante o Senhor, fazendo expiação por ela, e lhe será perdoado. Para o natural dos filhos de Israel e para o estrangeiro que no meio deles habita, tereis a mesma lei para aquele que isso fizer por ignorância. Mas a pessoa que fizer alguma coisa atrevidamente, quer seja dos naturais, quer dos estrangeiros, injúria ao Senhor, tal pessoa será eliminada do meio do seu povo, pois desprezou a palavra do Senhor e violou o seu mandamento. Será eliminada esta pessoa e a sua iniquidade será sobre ela. Estando, pois, os filhos de Israel no deserto, acharam um homem apanhando lenha no dia do sábado. Os que o acharam apanhando lenha o trouxeram a Moisés e a Arão e a toda a congregação. Meteram-no em guarda, porquanto ainda não estava declarado o que se lhe devia fazer. Então disse o Senhor a Moisés: tal homem será morto, toda a congregação o apedrejará fora do arraial. Levou-o, pois, toda a congregação para fora do arraial e o apedrejaram, e ele morreu como o Senhor ordenara a Moisés. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes que nos cantos das suas vestes façam borlas pelas suas gerações, e as borlas em cada canto presas por um cordão azul. E as borlas estarão ali para sempre. Vendo-as, vos lembrareis de todos os mandamentos do Senhor e os cumprais. Não seguireis os desejos do vosso coração, nem os dos vossos olhos, após os quais andais adulterando, para que vos lembreis de todos os meus mandamentos e os cumprais, e santos sereis a vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para vos ser por Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Capítulo 16. Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e Aon, filho de Pelete, filhos de Ruben. Levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, eleitos por ela, varões de renome, e se ajuntaram contra Moisés e contra Arão e lhe disseram: basta, pois que toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor? Tendo ouvido isto, Moisés saiu, mas caiu sobre o seu rosto, e falou a Corá e a todo o seu grupo, dizendo: amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é dele e quem é o santo que ele fará chegar a si. Aquele a quem escolher fará chegar a si. Fazei isto: tomai vós, incensários, Corá e todo o seu grupo, e pondo fogo neles amanhã, sobre eles deitai incenso perante o Senhor. E será que o homem a quem o Senhor escolher, este será o santo. Basta-vos, filho de Levi. Disse mais a Moisés a Corá: ouvi agora, filhos de Levi. Acaso é para vós outros coisa de somenos que o Deus de Israel vos separou da congregação de Israel para vos fazer chegar a si, a fim de cumprirdes o serviço do tabernáculo do Senhor e estardes perante a congregação para ministrar-lhe? E te fez chegar, Corá, e a todos os teus irmãos, os filhos de Levi contigo? Ainda também procurais o sacerdócio? Pelo que tu e todo o teu grupo juntos estais contra o Senhor. E Arão, que é ele para que murmureis contra ele? Mandou Moisés chamar a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe. Porém eles disseram: não subiremos. Porventura é coisa de somenos que nos fizeste subir de uma terra que mana leite e mel, para fazer-nos morrer nesse deserto, senão que também queres fazer-te príncipe sobre nós? Nem tampouco nos trouxeste a uma terra que mana leite e mel, nem nos deste campos e vinhas em herança. Pensa que lançarás pós aos olhos desses homens? Pois não subiremos. Então Moisés irou-se muito e disse ao Senhor: não atentes para a sua oferta, nem um só jumento levei deles, e a nenhum deles fiz mal. Disse mais Moisés a Corá: tu e todo o teu grupo, ponde-vos perante o Senhor, tu e eles, e Arão amanhã. Tomai cada um o seu incensário, e nele ponde incenso. Trazei-o cada um o seu perante o Senhor. 250 incensários. Também tu e Arão, cada qual o seu. Tomaram, pois, cada qual o seu incensário, neles puseram fogo, sobre eles deitaram incenso, e se puseram perante a porta da tenda da congregação com Moisés e Arão.
Corá fez ajuntar contra eles todo o povo à porta da tenda da congregação. Então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: apartai-vos do meio desta congregação e os consumirei num momento. Mas eles se prostraram sobre o seu rosto e disseram: ó Deus, autor e conservador de toda a vida, acaso por pecar um só homem, indignar-te-ás contra toda esta congregação? Respondeu o Senhor a Moisés: fala a toda esta congregação, dizendo: levantai-vos do redor da habitação de Corá, Datã e Abirão. Então se levantou Moisés e foi a Datã e Abirão, e após eles foram os anciãos de Israel. E disse à congregação: desviai-vos, peço-vos, das tendas desses homens perversos, e não toqueis nada do que é seu, para que não sejais arrebatados em todos os seus pecados. Levantaram-se, pois, do redor da habitação de Corá, Datã e Abirão, e Datã e Abirão saíram e se puseram à porta da sua tenda, juntamente com as suas mulheres, seus filhos e suas crianças. Então disse Moisés: nisto conhecereis que o Senhor me enviou a realizar todas essas obras, que não procedem de mim mesmo. Se morrerem estes, como todos os homens morrem, e se forem visitados por qualquer castigo, como se dá com todos os homens, então não sou enviado do Senhor. Mas se o Senhor criar alguma coisa inaudita, e a terra abrir a sua boca, e os tragar com tudo que é seu, e vivos descerem ao abismo, então conhecereis que esses homens desprezaram o Senhor. E aconteceu que, acabando ele de falar todas essas palavras, a terra debaixo dele se fendeu, abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Corá e todos os seus bens. Eles e todos os que lhe pertenciam desceram vivos ao abismo. A terra os cobriu e pereceram do meio da congregação. Todo Israel que estava ao redor deles fugiu do seu grito, porque diziam: não suceda que a terra nos traga a nós também. Procedente do Senhor saiu fogo e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. Disse o Senhor a Moisés: dize a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, que tome os incensários do meio do incêndio e espalhe o fogo longe, porque santos são. Quanto aos incensários daqueles que pecaram contra a sua própria vida, deles se façam lâminas para a cobertura do altar, porquanto os trouxeram perante o Senhor, pelo que santos são, e serão por sinal aos filhos de Israel. Eleazar, o sacerdote, tomou os incensários de metal que tinham trazido aqueles homens que foram queimados e os converteram em lâminas para a cobertura do altar, por memorial para os filhos de Israel, para que nenhum estranho, que não for da descendência de Arão, se chegue para acender incenso perante o Senhor, para que não seja como Corá e o seu grupo, como o Senhor lhes tinha dito por Moisés. Mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: vós mataste o povo do Senhor. Ajuntando-se o povo contra Moisés e Arão, e virando-se para a tenda da congregação, eis que a nuvem a cobriu e a glória do Senhor apareceu. Vieram, pois, Moisés e Arão perante a tenda da congregação. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: levantai-vos do meio desta congregação, e a consumirei num momento. Então se prostraram sobre o seu rosto. Disse Moisés a Arão: toma o teu incensário, põe nele fogo do altar, dente incenso sobre ele, vai depressa à congregação e faz expiação por eles, porque grande indignação saiu de diante do Senhor. Já começou a praga. Tomou o Arão, como Moisés lhe falara, correu ao meio da congregação, eis que já a praga havia começado entre o povo. Deitou incenso nele e fez expiação pelo povo. Pôs-se em pé entre os mortos e os vivos, e cessou a praga. Ora, os que morreram daquela praga foram 14.700, fora os que morreram por causa de Corá. Voltou Arão a Moisés à porta da tenda da congregação e cessou a praga. Capítulo 17. Gente, que coisa mais assustadora, né? A gente não pode brincar com o Senhor, não, hein? Capítulo 17. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e recebe dele bordões, um pela casa de cada pai de todos os seus príncipes, segundo as casas de seus pais, isto é, 12 bordões. Escreve o nome de cada um sobre o seu bordão. Porém, o nome de Arão escreverás sobre o bordão de Levi, porque cada cabeça da casa de seus pais terá um bordão.
E os porás na tenda da congregação perante o testemunho, onde eu vos encontrarei. O bordão do homem que eu escolher, este florescerá. Assim farei cessar sobre mim as murmurações que os filhos de Israel proferem contra vós. Falou, pois, Moisés aos filhos de Israel, e todos os seus príncipes lhe deram bordões. Cada um lhe deu um, segundo as casas dos seus pais, 12 bordões, e entre eles o bordão de Arão. Moisés pôs estes bordões perante o Senhor na tenda do testemunho. No dia seguinte, Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que o bordão de Arão pela casa de Levi brotara, e tendo inchado os gomos, produzira flores e dava amêndoas. Então Moisés trouxe todos os bordões de diante do Senhor a todos os filhos de Israel, e eles ouviram, e tomou cada um o seu bordão. Disse o Senhor a Moisés: torna a pôr o bordão de Arão perante o testemunho, para que se guarde por sinal para os filhos rebeldes. Assim farás acabar as suas murmurações contra mim, para que não morram. E Moisés fez assim, como lhe ordenara o Senhor, assim fez. Então falaram os filhos de Israel a Moisés, dizendo: eis que expiramos, perecemos todos. Todo aquele que se aproximar do tabernáculo do Senhor morrerá. Acaso expiraremos todos? Acabou, gente, o dia 40, tá? Por hoje é só, mas amanhã temos mais, tá? Deus abençoe vocês, fiquem com Deus. Beijos, beijos.